da aula do programa Windows, tá? A aula de hoje aí, dia 25 de junho, né? Vou fazer uma referência que seria a terceira aula do Windows, tá? Lembrando que essas aulas, a partir de agora, ela fica mais fácil para vocês se familiarizarem com ela, se vocês conseguirem estar vendo as aulas que eu estarei indicando a cada semana, tá bom? Porque o assunto está relacionado ali, tanto na apostila quanto do vídeo, e aí quando eu faço a live aqui. Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho ainda do Windows, falei muito do teclado e tal, a questão de postura, de como que a gente tem que usar o computador, tá? Na aula de hoje, eu pretendo está falando aqui sobre o programa Bloco de Notas, tá? Também pretendo falar sobre o programa WordPad. E aí, se tiver tempo, se o horário nosso aqui permitir, eu pretendo falar também do programa Paint, o programa de desenho, tá bom? Esses programas todos, gente, no geral, eles não são programas complicados da gente usar, ou mesmo de entender o programa, tá bom? No primeiro momento, para alguns alunos, para algumas pessoas que vêm assim, ele soa meio estranho o programa, tal, a gente não tem muito bem ali uma coordenação de como usar o programa, mas depois, com o tempo, a coisa vai ficando mais familiar e aí fica mais fácil, tá bom? Então, o nosso tema é o Windows ainda, tá? Eu vou o tempo todo estar trabalhando com a área de trabalho e elementos da área de trabalho, tá? Como janela, e os programas que eu vou estar usando, o bloco de notas, o WordPad e o programa de desenho, tá? Só para pontuar da semana passada, uma parte da aula, eu falei da importância do uso do teclado, da importância do uso correto do teclado, né? Ou seja, a gente aprender a entender como que se usa o teclado e a gente treinar para a gente conseguir usar o teclado dessa forma. Então, assim, não é uma tarefa que a gente consegue fazer de uma semana para outra, tá? Requer um treinamento, requer que realmente você tenha um teclado, você tenha um programa ali aberto para que você possa estar digitando e se familiarizando com a posição de cada tecla e, ao mesmo tempo, de forma física, você está pegando habilidade, né, nos dedos, e aí você vai começar a estar usando o teclado com mais desenvoltura. Mas, acima de tudo, é uma prática, é um treino. Quanto mais vocês treinarem da forma correta, melhor é. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês é uma imagem fácil de vocês pegarem também pela internet. E essa imagem ela vai indicar aqui, né? Para cada tecla tem uma posição do dedo correspondente, tá? Então, basicamente, se a gente seguir isso aqui, a gente vai conseguir aí ter uma performance boa. E como eu falei na aula passada, para você começar a treinar, você não copia texto, tá? Você não abre um livro do seu lado e fica copiando ali, tá? E como é que você faz? Você faz operações de movimento repetitivo no teclado, como eu tinha mostrado na aula passada, o ASDF, né? Então eu fico repetindo ali o ASDF, o ASDF, respeitando cada dedo numa tecla. E aí você vai fazendo isso, vai alternando até a gente conseguir aí tá memorizando e está trabalhando performance, tá bom? Mas isso eu passei na aula passada. E aqui, para lembrar vocês aí, foi a atividade que eu pedi que vocês procurassem fazer para me entregar, tá bom? Então, quem ainda não fez, ela tá lá no grupo, dá uma olhadinha, monta ela e depois você manda para mim. Quem não assistiu a aula número 2 e a aula número 3, eu vou recomendar que vocês assistam, tá? Então, se de repente não houve tempo, por causa da correria da semana, a gente está tentando se organizar nessa vida nossa, então arruma um tempinho, se organiza e assiste essas aulas. O link está lá, eu vou continuar passando esses links da aula do Windows até a nossa última aula. E todas elas complementam o conteúdo da aula que eu vou estar trabalhando aqui com vocês, tá bom? Então, quem ainda não conseguiu assistir nenhuma dessas aulas, eu vou pedir que vocês procurem assistir lá, se organizem e assistam. Gente, agora na tela aí de vocês, eu estou trazendo a apostila, e aqui da apostila, ó, eu vou tratar aqui, ó, da página 14 até a página 21 aqui. Pretendo mostrar para vocês e falar um pouco do programa Bloco de Notas, do programa WordPad e do programa
Paint, tá? O programa de desenho, e tal, tá bom? Esses programas são todos eles fazem parte do Windows, tá? Eles fazem, complementam o programa Windows. Significa dizer o seguinte, gente, todo computador que tem o Windows, né, seja ele o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8, todo computador que tem o Windows, ele tem esse programa. Ele tem lá o bloco de notas, ele tem lá o WordPad. Você pode procurar que você vai encontrar lá, tá ok? Aqui na página 14 é onde ele está mencionando o bloco de notas. Então eu vou dar um pulinho lá para vocês verem a explicação dele. Ó. Ele coloca assim, está bem pequena a letra aí, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Ó. Ele coloca assim, é, o bloco de notas é um programa básico de edição de texto normalmente usado para exibir ou editar arquivos de texto. Um arquivo de texto é um tipo de arquivo normalmente identificado pela extensão de nome de arquivo .txt. Seu arquivo executável no sistema operacional é o notepad.exe. Aqui é interessante, tá, pessoal? Notepad.exe, e vocês não precisam memorizar esse nome, guardar esse nome, tá? Mas notepad.exe é o nome do arquivo que é o programa bloco de notas. Então, o nome do programa é bloco de notas. O Windows, inclusive, ele vai entender quando eu chamar bloco de notas, ele vai trazer o programa e o programa que ele abre, na verdade, é esse Notepad++. Então, eu vou minimizar aqui a apostila, tá? Eu vou aqui fechar alguns programas, vou na minha tela do Windows aqui para que vocês percebam eu abrindo o programa bloco de notas. Então, agora eu estou na tela do Windows, tá? Então, só fazendo uma passagem rápida aqui, pessoal. Aqui nessa área azul toda é a minha área de trabalho, né? A minha área de trabalho. Essa imagem azul, tal, parecendo uma janela no céu, tal. Essa imagem ela pode ser trocada a qualquer momento, quantas vezes vocês quiserem. Pode ser, inclusive, colocada uma foto que você tirou do seu celular aqui, tá? Ou mais ainda, você pode pegar, baixar uma imagem da internet e colocar aqui que ele vai aceitar. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso, tá? Eu poderia até mudar agora para vocês verem, mas nós vamos fazer isso em uma aula com mais calma aí. Aqui embaixo, no meu lado direito, bem no cantinho da tela, onde ele mostra a hora, a data, tal, é onde eu tenho alguns programas que estão em atividade. A gente chama essa área aqui de área de notificação, tá? O sistema ele está notificando para mim programas que estão em atividade, aplicações que ele está rodando aqui. Então é muito comum a gente que trabalha muito com computador, ou no meu caso, que eu até conserto o computador, né? Eu faço manutenção de computador. Quando um computador está muito lento, quando ele está demorando demais, eu dou uma olhada aqui na área de notificação para mim tentar entender que programas que estão carregados, o que, que ele está fazendo, tá bom? Então é uma área muito comum. E essa tarja preta aqui embaixo, gente, que vocês estão vendo, é o que nós chamamos de barra de tarefas, tá bom? Então, o ideal aqui, gente, como a gente está estudando, né? Ó, o ideal é a gente chegar nesse nível de comunicação. Ó. Por exemplo, ó, o Pedro aqui, ou a Ironilde aqui, é, pergunta para mim assim, ó, professor, ali na barra de tarefas eu estou vendo um item vermelho. Como é o nome daquele item? Como é o nome daquele programa? Olha só, gente, quando o Pedro fala para mim assim, ó, professor, ali na barra de tarefas eu estou vendo algo, eu já olho para cá, ó, eu já olho aqui embaixo, porque para mim aqui é a barra de tarefas e o Pedro mencionou barra de tarefas, é para cá que eu vou olhar. Eu não vou olhar, gente, para nenhum outro ponto da tela. Por mais que tenha coisa na minha tela, eu vou olhar para a barra de tarefas. Tá vendo? Imagina vocês que alguém liga para mim agora e fala, Orlando, estou com um problema aqui no meu computador, tá meio lento aqui, você pode me orientar? Aí eu falo para a pessoa o seguinte, ó, não, posso sim. O que é que está mostrando aí na barra de tarefas? Aí a pessoa fala para mim, aonde é que eu olho? Aonde é que é isso? Tá vendo, gente? Então complica a minha comunicação com a pessoa, entendeu? E a pessoa, apesar dela usar o computador, ela não tem noção do que é barra de tarefas, né? Então por isso que é importante até quando eu falo para as pessoas, puxa, que legal que você está fazendo um curso, que legal que você está estudando, que o objetivo nosso é esse, o objetivo é a gente conseguir entender e melhorar a nossa comunicação.
Então, agora eu vou clicar no botão iniciar, ó, o botão iniciar do caso do Windows 10 aqui no cantinho, tá? E aqui, pessoal, eu posso abrir o programa de duas formas. Eu posso digitar o nome do programa, tá? Você sabendo o nome do programa, você pode digitar o nome do programa, ou você pode procurar ele no botão iniciar, todos os aplicativos, e sair procurando ele por aqui, ó, tá bom? Sair procurando. Como eu sei o nome do programa é bloco de notas, eu vou digitar bloco de notas. Reparem que ele já listou para mim lá em cima bloco de notas. Nesse caso, pessoal, eu posso pressionar a tecla Enter, tá bom? Ou eu posso clicar nele. Boa noite, Maria Rira, tudo bem? Tudo bem, professor. Ótimo, tudo bom, graças a Deus. Eu Vamos estava lá. tentando conectar aí. Sim, não, tá tudo bem. Estamos começando agora, tá? Eu estou apresentando para os alunos aqui como é que eu uso alguns programas básicos do Windows. Esse é o primeiro programa que eu estou abrindo na aula, é o bloco de notas, tá? Ok, Ok. Então, ok, gente, ó, professor. isso, bacana. Pessoal, o programa Bloco de Notas, ele é isso aqui, ó. Ele é um programa, pessoal, que ele tem uma tela branca, uma parte branca, onde o que eu vou fazer aqui, gente, ó, é digitar, tá vendo? Ó? É digitar palavras, é digitar texto. Na verdade, agora, ó, estou digitando qualquer coisa para vocês verem, mas eu posso digitar uma palavra. Por exemplo, ó, casa, sapato, tela, computador. Percebam que eu digito rápido, né? Pessoal, mas eu digito rápido porque é aquilo que eu falei, né? Eu treinei, eu uso o computador todo dia, então assim, é natural para mim quando eu tenho que digitar uma palavra. Por exemplo, quando eu tenho que digitar internet, né? É natural digitar internet, entendeu? Quando eu tenho que digitar, por exemplo, eu preciso digitar o Windows, né? O Windows é uma palavra meio que estranha para quem não está acostumado, não sabe se é com W, se tem S, se não tem S. Para mim não, para mim é uma palavra comum, né? Eu uso todo dia isso e tal. Então digitar internet, o Windows, Excel, processador, essas palavras que a gente alguns até chamam de palavras técnicas, para mim é normal. Mas eu vou digitar palavras normais, gente, ó, como por exemplo, eu vou digitar janela, tá vendo? Ó? Eu vou digitar gato, vou digitar prato, e aí eu posso fazer o que eu falei para vocês, tá? Ó, eu vou fazer o ASDF, ASDF. Ou então, pessoal, quando você chegar num nível mais avançado, você vai fazer isso, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. E tá vendo, gente, que eu faço isso pressionando cada tecla com o dedo correto, tá bom? Então a letra A foi com o dedo mínimo, a letra B com. Então, cada tecla com o dedo correto. Mas para isso, pessoal, é treino, tá? A gente precisa, tá bom? Ó, a gente precisa treinar, tá bom? Eu queria falar do bloco de notas o seguinte, ó, ele é um programa para você digitar texto, pessoal, só que tem um detalhe, ó, ele é um programa extremamente simples, tá? Ele é muito simples, ele não tem recurso. Quando eu falo não tem recurso, quando a gente fala na informática que esse programa não tem recurso, a gente quer dizer que ele não faz muita coisa. Ele não, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? Eu não consigo colocar uma imagem aqui nesse texto, nesse programa, porque o bloco de notas não aceita imagem. Eu teria que usar outro programa, o Word, o WordPad, o Excel. Então, para que ele serve, professor? Então, gente, esse programa ele serve para me fazer uma anotação. Vamos supor que eu estou aqui dando aula para vocês, e aí um aluno aqui na turma fala assim, professor, eu estou com um problema lá na recepção, eu preciso falar lá com o Joaquim, com o Pedro, o senhor pode pedir para eles falarem comigo? Para mim não esquecer isso, gente, eu venho aqui e falo, ó, a aluna quer falar com o Joaquim, tá vendo? É só uma anotação, tá vendo? É para isso que o programa serve, tá bom? Esse programa também ele tem uma outra finalidade muito interessante, tá? Por exemplo, ó, eu uso esse programa com frequência, gente. Esse programa, além de eu usar ele na aula, eu uso ele para digitar código de computador. Então, os técnicos de informática ou quem trabalha com programação,
utiliza esse programa para poder digitar códigos, e aí esses códigos serão interpretados pelo computador. Olha só como esse programa é simples, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, a aluna quer falar com o Joaquim. E eu queria aumentar o tamanho da letra para me destacar, para mim não esquecer. Ó. Vou colocar tamanho 36. Quando eu der OK, olha o que acontece, ó. Eu gostaria que vocês observassem que só está marcado em azul a aluna quer falar com o Joaquim, tá bom? Essa área em azul aqui a gente chama de seleção. Ou seja, pessoal, eu selecionei um texto, tá bom? A gente seleciona um texto para que ele passe por uma formatação, tá? Uma alteração. Eu vou dar um OK, gente. Olha o que acontece, ó. Tá vendo o que aconteceu, pessoal? Ele mudou o tamanho de todas as letras. Ele não muda o tamanho só do texto selecionado. Ó, vou voltar de novo. Ó. Eu vou colocar um tamanho menor. Eu vou colocar tamanho 11. Vai ficar bem pequeno, tá, pessoal? Vou colocar tamanho 11. Ó. Ele diminuiu todo o texto, tá bom? Então, naturalmente, você vai comentar assim comigo. Ah, professor, então esse programa aí ele é muito simples, ele não presta, né? Bom, ele presta, tá, gente? É o que eu falei. Ele tem a finalidade aí. Primeiro, ser apenas um bloco de anotações. E segundo, permitir a gente digitar códigos, tá bom? Se você precisa fazer um relatório, um recibo, tá? Um trabalho de geografia, de história, tá? Se você quer fazer, por exemplo, um contrato de locação, um contrato de venda, né, de alguma coisa, esse programa não serve. Se você quer fazer um contrato, você tem que usar o programa WordPad. E aí eu venho aqui no botão iniciar e aí eu digito, pessoal, WORD de Pedro, A de Antônio e D de dado. É WordPad, tá? Cuidado porque existe um programa chamado Word, né? Que é também lá o Microsoft Word. Esse aqui não, é o WordPad. Quando eu clico no WordPad, ó, ele abre o programa e aí eu tenho a mesma coisa, ó, uma área em branco para me digitar texto, aí aqui eu posso estar digitando texto, mas aqui tem um detalhe, ó, eu vou colocar assim, ó, a nossa aula começou exatamente às 20 horas, tá vendo? Ó? Hoje nós estamos, opa, errei o nós lá, tá vendo? Ó? Nós estamos falando de programas. Então, gente, ó, aqui tem um detalhe, olha o que eu vou fazer, ó. Estamos falando de programas. Eu vou pedir para ele colocar uma letra grande. Eu cliquei, eu vou aumentar aqui a tela para vocês verem onde eu estou clicando. Aí eu quero que vocês me digam se aumentou aí no aparelho de vocês para vocês poderem enxergar, tá? Porque eu vou mostrar uma área ali que é muito pequena. Bom, eu aumentei a tela. Aumentou aí para vocês o programa? Aumentou? Isso. Tá bom, então. Então tá jóia, gente. Ó, eu preciso, pessoal, selecionar o texto, tá bom? Selecionar o texto, gente, é essa tarja azul que vocês estão vendo aí. Eu fiz isso com o mouse, ó. Eu clico com o mouse no início da palavra, eu seguro o botão do mouse esquerdo e arrasto. Para a direita, né? Ele vai marcar a partir do mouse para a direita ou para a esquerda, tá vendo? Se você quiser marcar a linha toda, gente, então você tem que começar do início da linha ou do final da linha, tá bom? Né, ó, tá bom? Ou do início do final. Não dá para me começar no meio da linha e querer marcar a linha toda, tá ok? Mas eu vou marcar aqui, gente, ó, eu vou marcar aqui, estamos falando de programas, ó, marquei. Pessoal, quando eu clico aqui em cima, e reparem, ó, eu estou aqui no número 11, quando eu pedir número 22, ó, ele já aumentou a letra e vocês estão percebendo a letra ficar maior. Isso já é uma característica de programas de edição de texto. Então, o programa WordPad, ele é um editor de texto. O que é um editor de texto, professor? É um programa
que permite você montar um texto, você digita um texto, pode ser uma receita de bolo, uma letra de uma música, um contrato, e a partir daí você vai, formatar o texto. Você vai aumentar o tamanho da letra, você pode colocar, cor na letra, tá bom? Gente, ó, ele tem diversas cores. E aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e até assusta, tá, gente? Ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu quando eu estou estudando e aí eu escuto essas coisas, eu fico eu fico com um ponto de interrogação na minha cabeça, tá bom? Tipo assim, eu preciso entender isso, tá certo? Olha o que eu vou falar para vocês, pessoal. Eu consigo aqui, ó, escolher uma cor no meio de 16 milhões de cores. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou repetir, ó. Vocês estão vendo essas cores aqui que eu estou passando o mouse, mas na verdade o computador me oferece agora 16 milhões de cores. 16 milhões. Gente, não é 16 mil cores, tá bom? Isso é simples, tá, pessoal? Assim, para mim mostrar para vocês é simples. Para explicar que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou mostrar, ó. Tá vendo aqui mais cores? Eu vou clicar em mais cores, ó. Aí ele me mostrou essas cores, tá vendo? Já me mostrou uma variedade maior. Mas olha aqui embaixo, gente, ó. Definir cores personalizadas. Eu vou clicar aqui, ó. Agora, olha o que acontece, gente. Ele me trouxe uma caixa com uma variação de cores, e à medida que eu passo o mouse aqui e arrasto, eu quero que vocês observem aqui, ó, na cor sólida e nesses números do vermelho, do verde e do azul, que cada vez que ele muda o número ali, é uma cor. Cada vez que ele muda o número, é uma cor, tá bom? Tudo bem que vocês estão vendo verde aqui, mas na realidade são dezenas de centenas de tonalidades do verde. A mesma coisa é o azul, ó. Vocês estão vendo o azul, mas eu tenho é, uma dezena de centenas de cores azuis. Poderia dizer para vocês até de milhares de cores azuis. Eu não sei se vocês conseguem perceber, ele está variando a cor do azul de diversas cores. A mesma coisa é o vermelho. Eu vou ter o vermelho, né, aquele vermelho bem forte, bem intenso, mas aí eu vou tendo vermelho mais fraco, vermelho para o laranja, vermelho para o amarelo, vermelho para um creme. Eu tenho diversas tonalidades de cores. Ou seja, para o computador me oferecer 16 milhões de cores, para ele isso é muito simples, tá bom? A gente depois vai discutir como que acontece isso, como é que ele consegue, professor, pegar tanta cor. Bom, gente, então é o seguinte, ó, o programa WordPad, ele tem muito mais recurso, tá, do que o programa bloco de notas. Agora eu vou digitar o seguinte, ó, eu vou digitar o nome do programa, o WordPad, tá vendo? Eu vou colocar de aula do programa Windows, tá vendo? Ó, o WordPad eu vou colocar uma letra grande, vou colocar tamanho 22, eu vou colocar uma cor azul e eu vou colocar um traço embaixo dela. Olha para me colocar um traço nela, ó. É esse S de sublinhado, tá vendo, ó? E eu tenho o N de negrito, onde ele vai negritar a palavra. O negritar aqui é tornar a cor mais intensa, mais forte, ó. Tá vendo? E aí eu tenho também, pessoal, de forma muito fácil, ó, muito simples, trocar o modelo da letra. Eu vou chamar isso aqui de fonte, tá bom? Na verdade, aqui ele te mudou a fonte da letra. Então, o que que nós temos agora? Ó, eu tenho o WordPad e eu tenho uma aula do programa Windows, que está bem pequeno. Olha como ele é bacana o programa, pessoal, ele tem muito recurso, ó. Aqui onde eu estou passando o mouse agora, é uma área aqui em cima, ó, tá aqui no topo. Eu estou passando ele bem devagarzinho aqui para vocês verem, ó. Essa área onde eu estou passando o mouse é uma área onde ele vai fazer um alinhamento do texto, tá bom, gente? Então, eu vou tirar o zoom agora para vocês verem o que vai acontecer, que quando eu clicar nesse segundo botão aqui, ó, isso aqui a gente vai chamar de botão, ele vai colocar a linha onde eu estou com o cursor no centro, tá vendo? Ó? Ele coloca o texto no centro da linha, ó.
tá bom? Ok? Se fosse uma palavra pequena, gente, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou digitar aqui a palavra dia. Quando eu peço para ele colocar no centro, ele coloca no centro, tá bom? Se eu clicar no terceiro botão, ele vai colocar à direita, ó, alinhar o texto à direita. Então ele colocou lá à direita, tá vendo? Ó? Então eu posso colocar ele, eu posso alinhar ele à esquerda, tá vendo? Eu posso alinhar à direita, eu posso colocar no centro. Pessoal, o WordPad é a mesma coisa, ó. Coloca à direita, coloco no centro, coloca à direita, coloca à esquerda, tá bom? Só que assim, gente, ó, essa aula eu estou mostrando para vocês um pouco do WordPad, mas é claro, eu não sei quantos de vocês aí conseguem acessar o programa Windows, tá? Mas é muito importante que de forma prática você abra esse programa e você simule, você faça o que eu estou fazendo. Digita uma palavra e troca a cor dela. Digita uma palavra e alinha ela, tá bom? Quando voltarmos para ter as aulas presenciais, vocês poderão fazer isso lá na escola. E vai reforçar também se vocês assistirem às aulas que eu estou indicando, tá bom, gente? Ok, pessoal. Como é que a gente tem que olhar, pessoal, o programa WordPad? Como todos os programas, ó. Eu vou tirar o zoom aqui agora um pouquinho para me falar da ideia de janela, tá bom? Gente, a ideia de janela é isso aqui, ó. Eu vou mover, eu tô mudando aqui, ó, a posição dele na tela. Eu estou movendo a janela do WordPad, tá vendo? Ó? Eu estou movendo ele. Como é que eu estou fazendo isso? Ó? Eu ponho o mouse lá no título, onde está escrito WordPad, eu clico, seguro e eu arrasto ele, ó. Arrasto para um lado e arrasto para o outro. Eu estou movendo. Eu também consigo, gente, sem nenhum problema, ó, redimensionar a janela. Tá? Redimensionar a janela quer dizer que eu estou alterando o tamanho dela. Pode ser para menor, pode ser para maior. E existe a possibilidade de eu deixar ela ocupando toda a minha tela. No caso aqui, a gente vai chamar de maximizar. A ideia de janela para vocês que a gente tem que ter é essa, tá? É que quando a gente abre um programa, ele fica sendo apresentado num quadrado, num retângulo. Esse é o conceito de janela, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar mais sobre o WordPad, porque aí eu vou complementar o que vocês vão ver lá na aula que eu vou indicar. Gente, eu cliquei no botão iniciar e para mim estar finalizando aqui, ó, essa parte, eu digitei o programa, o nome do programa de desenho, que se chama Paint, tá bom? Alguns pronunciam Paint, tá bom? Eu costumo falar Paint, mas não tem problema. É uma palavra de inglês, então a pronúncia ela varia um pouquinho. Esse programa aqui, gente, o objetivo dele é desenhar, tá? É você fazer um desenho, tá? E aí, a primeira coisa que você vai dizer para mim é a seguinte: nossa, professor, mas eu não sei desenhar, eu sou muito ruim para desenhar, tal. Então, gente, vocês já estão percebendo que eu também não sou nenhum artista para desenho, tá vendo? Ó? A ideia aqui, pessoal, do programa é fazer desenhos simples, é a gente fazer um trabalho simples. Mas o programa, ele oferece figuras geométricas, tá vendo? Ó? Então, dependendo do que você for fazer, ó, tá vendo? Ó? Dependendo do que você for fazer, as figuras geométricas vai te ajudar de tal forma que você consegue fazer algumas coisas de forma muito simples, tá vendo? A ideia do programa aqui é a gente poder realmente experimentar. Como é que ele funciona? Ó, eu vou dar um zoom de novo, só para me pontuar algumas coisas para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó, a ferramenta lápis, que quando eu clico na ferramenta lápis com o botão esquerdo, ó, ele vai permitir eu escrever, ó, eu desenhar, eu riscar. Então eu posso desenhar aqui, ó, escrever. Eu tenho uma ferramenta chamada borracha, que quando eu chamo a ferramenta borracha, ó, ele permite eu apagar, ó, tá vendo? E eu tenho uma ferramenta balde. Quando eu escolho a ferramenta balde, pessoal, ele vai pintar uma área, tá vendo? Ó? E ele vai pintar, pessoal, com a cor que está no quadrado da cor 1. Então, se você quiser mudar a cor, ó, você clica na cor, tá vendo? Ó? E aí você vai lá e você clica no objeto, tá vendo? Ó? Eu vou criar uma estrela aqui, ó,
Tá vendo? E para mim colocar o azul dentro dessa estrela, eu escolho a cor azul. Ó, ele foi para a cor 1 azul. Eu chamo a ferramenta balde e aí eu clico dentro da estrela. Tá vendo? Então, a ideia desse programa é fazer algumas coisas simples. Eu uso esse programa para várias situações na sala de aula. Por exemplo, ó, eu tenho uma turma que eu dou aula de TI e eu falo de redes de computadores para eles. Então, tem horas que eu falo para eles, gente, ó, isso aqui é uma sala, ou um, uma área de um apartamento. Aí eu falo para eles, ó, pessoal, aqui eu vou ter uma mesa, aqui eu vou ter um computador aqui perto da janela, aqui eu vou ter um sofá, tá vendo? Ó, eu vou desenhando para eles. Então a ideia do programa é essa, tá ok? É um programa interessante, isso aqui dá para gravar, claro, dá para imprimir, tá? A gente pode fazer uma série de coisas. Eu também, pessoal, consigo colocar uma foto aqui nesse programa, tá? Mas ele não é um programa indicado para você mudar uma foto, para você editar uma foto, tá? Nós temos programas profissionais para isso, tá bom? Um deles é o Photoshop, eu tenho o Fireworks, tá? Eu tenho o Photopaint. Então, tem vários programas de uso profissional para trabalhos mais específicos, tá? Eu queria deixar claro para vocês que essa parte que eu estou mostrando para vocês é porque são programas que fazem parte do programa Windows. E como o nosso curso é sobre o Windows, eu preciso entender o que é esse tal de Windows, o que ele tem, o que eu posso fazer com ele, tá bom? Então, na aula de hoje, eu apresentei para vocês 3 programas, foi só uma apresentação, tá bom? 3 programas que fazem parte do Windows. Então, gente, ó, não importa se você tem o Windows 7 ou Windows 8, tá bom? Se você tem um programa Windows, você tem esses programas, o bloco de notas, o WordPad e o Paint, tá? E é importante a gente conhecer esses programas, por quê, gente? Se você conhecer esse programa, quando eu falar de outro programa, o tipo, por exemplo, o Word, né? Excel, você já vai ter uma noção muito clara de uma série de coisas que a gente vai fazer. Tá? Quando eu falo formatar, gravar um arquivo, apagar, tá? Alterar a acentuação. Então, esses programas, eles na verdade são uma porta de entrada para a gente começar a usar o computador. Tá ok? Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, porque a gente vai ter que encerrar a aula daqui a pouco, gente. Pedro? Iranilde quer perguntar alguma coisa? Podem falar, gente. Eu para entender tudo certinho. Certo. Letícia quer perguntar algo? Não, não, eu entendi. Entendeu? Tá legal. Marta quer Sim. perguntar alguma coisa? Não, professor, deu para entender bem o que você Tá. explicou. Gente, ó, é assim, pessoal. Eu tenho a possibilidade, sim, de esticar essas nossas lives, por exemplo, colocar mais 20 minutos aqui na nossa aula. Mas eu vou fazer isso quando a gente tiver um conteúdo que o grau de compreensão dele tem uma dificuldade maior. Aí eu estendo a aula para a gente não ficar com aquele, né, com aquela dúvida e tal, para a gente não estender isso para a próxima aula. O que acontece é que quando eu indico uma aula, e eu vou indicar uma aula para vocês agora, lá no grupo do WhatsApp, que essa aula vai falar do programa WordPad, do bloco de notas e do Paint. Aí isso tudo reforça o que nós estamos estudando, tá bom? Como eu tinha comentado com vocês lá no início do curso, é muito importante que a gente se organize com os nossos horários, com os nossos compromissos, para a gente poder realmente obter resultados no nosso treinamento, tá bom? Por enquanto, é de uma forma online, ou seja, a gente não está tendo aulas presenciais, mas se a gente se organizar direitinho, aí a gente vai conseguir, sim, ter resultados positivos, tá bom? Eu peço que vocês olhem lá as atividades que eu estou deixando e também as aulas para vocês estarem acompanhando aqui. Na próxima aula, quando eu falar do WordPad e do Paint, eu já vou falar um pouco mais assim, com outras ferramentas que eu vou mostrar e já vai ser um pouco mais avançado, porque até então eu vou acreditar que vocês vão ver a aula que eu vou indicar. Tá certo, gente? Ok? Tudo Ok, bem. professor.
Tá ótimo, gente. Obrigado a todos. Eu tenho algum aluno aqui presente que está assistindo a aula hoje a primeira vez? Micaele, você é a primeira vez ou é impressão minha? Ou não? Primeira vez. É a primeira vez, né? Tá. Micaele, é o seguinte, ó. Nós já tivemos do Windows, tá bom? Umas 3, 4 aulas, mas todas elas eu gravei. E aí eu vou pedir para você olhar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou postar lá um link onde você vai poder ver todas as aulas que eu gravei. E para você entender, Micaela, é o seguinte, ó, essa aula aqui que a gente está fazendo agora, eu gravo ela, aí eu coloco no YouTube, para vocês verem, ou para o aluno que faltou ver. Mas eu também indico uma outra aula que a escola gravou, que é um reforço nosso para o nosso curso, tá bom? Eu peço que vocês vejam essas aulas aí. Então, obrigado a todos aí, uma boa noite, gente. Se cuidem, até semana que vem, tá bom? Boa noite. Muito Boa obrigada, noite, pessoal. professor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até mais. Ok. Tchau.